Capítulo 841. O passado do antigo diretor. Tradutor. Lonely Tree Editor. 1097. Shenji sentiu pena de Yinbai, mas se ela se recusasse a conversar, não havia nada que ele pudesse fazer. Sou um aluno novo que acabou de se transferir para cá. Não conheço muito bem a escola. Espero que você não se ofenda se eu tiver dito algo indelicado. A garota estava instável. Forçá-la a fazer perguntas poderia causar um colapso mental. Shenji se lembrou do número da cama dela. Ele planejava voltar enquanto puxava a cortina. A cortina branca e espessa se fechou, isolando a cama do mundo exterior. Shenji caminhou até a cama ao lado, mas antes de dar um passo, sentiu um puxão repentino na barra da camisa. Ao se virar para olhar, viu uma mão pálida saindo de debaixo da cortina branca e puxando sua camisa. Fuja, não frequente esta escola, você vai enlouquecer. A voz de Yinbai era baixa, e Shenji teve que se concentrar para ouvir. Sinto que o ambiente aqui não é ruim. Todos querem ser meus amigos. Shenji não achava que a garota lhe faria mal. Ele apenas temia que ela se recusasse a conversar. Contanto que ela estivesse disposta, tudo poderia ser resolvido. Volte para sua antiga escola, por favor. Havia um tom de súplica em sua voz. Ela não deu uma razão específica, mas Shenji percebeu pelo tom que ela estava realmente preocupada com ele e não queria que ele se machucasse. No mundo por trás daquela porta, existia uma garota tão gentil. Shenji achou aquilo surreal. Não posso voltar. Shenji fez uma pausa, e sua mente elaborou a explicação em questão de segundos. Eu sofria bullying na minha antiga escola. Não faço ideia do que fiz de errado, mas aquelas pessoas me atormentavam todos os dias como se fosse algo divertido para elas. Meus pais procuraram o professor responsável pela disciplina para conversar sobre isso, mas depois disso, o bullying só piorou. No fim, ninguém na sala queria ser meu amigo. Eu não aguentava mais ficar lá, então me transferi para cá. Você sofria bullying na sua antiga escola, por isso se transferiu para cá. A cortina branca se abriu um pouco, revelando o rosto de Yinbai, do tamanho da palma da mão. O terror em seus olhos havia se dissipado um pouco, dando lugar a choque e preocupação. Não sei como te dizer isso, mas se você não quiser se machucar de novo, aconselho que mude de escola. Talvez fosse uma demonstração de empatia entre vítimas de bullying. Shenji se sentiu mais próximo de Yinbai. Por quê? Este é meu primeiro dia aqui. Há meia hora, acabei de me apresentar aos meus novos colegas. Parece errado ir embora agora. Shenji estava tentando descobrir a verdade. Ele precisava de mais informações para poder ajudar de verdade a mudar essa escola. Esta escola é como um redemoinho escuro. Você precisa sair antes de ser sugada. Uma vez presa, não há como escapar. Você será arrastada para as profundezas do inferno. Ou você será esmagada, ou se juntará às fileiras dos monstros. A garota estava sentada na cama. Ela se recusava a ter contato com o mundo exterior. Parecia que seu limite era estender a mão para fora da cortina. É tão assustador assim aqui. O mundo era um contraste gritante com a escola criada pelo pintor. Naquele momento, Shenji acreditou ter compreendido um pouco sobre Shang Venil e o pintor. Um aceitava a beleza e a esperança, descartando a humanidade. O outro escolhia escapar para um lugar onde não seria mais ferido. Seus métodos para obter a aprovação da escola eram interessantes. Não se podia dizer que estivessem errados, mas nunca atacaram a raiz do problema. Você será assimilado. Se não quiser ser intimidado, no fim, o único jeito é se transformar em um monstro. Yinbai provavelmente não conversava com ninguém há muito tempo. Ao ver a gentileza de Shenji e o fato de ele ser um aluno novo, ela decidiu falar com ele. Só existem duas opções. Então você. Shenji largou as malas e sentou-se ao lado da cama. A cama era como um mundo interior fechado da garota. Shenji entrou lentamente, com um pouco de gentileza. Você pode me contar sua história? A garota não respondeu, mas também não espantou Shenji nem demonstrou agitação.
Provavelmente, no fundo, ela esperava que alguém estivesse ao seu lado, mas, por diversos motivos, havia perdido a coragem de se comunicar com os outros. Seu mundo estava envolto por intenções malignas. Bastava um passo em falso para cair na armadilha repleta de cobras venenosas e facas. Observando a menina atentamente, Shenji percebeu que ela era bastante bonita e possuía uma beleza doentia. Ela despertara a intenção destrutiva em outros. Os braços finos, o pescoço branco, a pele e o rosto pálidos. A criança abraçava os joelhos, e os cabelos negros cobriam seus olhos como se estivesse distraída. A cama era macia, e Shenji notou uma marca profunda no travesseiro da menina, como se algo estivesse escondido ali. Movendo os olhos ao redor, Shenji encontrou um porta-retratos ao lado do travesseiro dela. Era uma foto de família. Um senhor idoso, um pouco corpulento, empurrava uma cadeira de rodas. Uma jovem sentada na cadeira segurava um buquê de flores com as mãos trêmulas. Havia marcas de agulha no dorso de suas mãos. Ao lado da cadeira de rodas, duas meninas adoráveis usavam vestidos bonitos e se apoiavam na mãe, uma de cada lado. As duas meninas eram Min-Young e Lin-Bai, mas a pessoa que realmente chamou a atenção de Shenji na foto foi o senhor idoso que empurrava a cadeira de rodas. O homem tinha cabelos grisalhos e era idêntico a alguém da memória de Shenji. O rosto dele e o jeito de rir são 90% parecidos com os do antigo diretor da escola secundária Muyang. Shenji tinha visto a foto do antigo diretor em seu escritório, quando a tirou com os outros alunos. Um senhor rechonchudo e sorridente estava sentado no meio. Mas a idade não bate. Porque o antigo diretor estaria com essas duas garotas? Com uma tosse seca, Shenji perguntou suavemente: Lin-Bai, o velho da foto é seu avô? Sim, Lin-Bai assentiu. Ele é minha única família. Ele vem me visitar de vez em quando. Ele veio te ver. Sua única família. A resposta de Lin-Bai continha muita informação, e vários pensamentos inundaram a mente de Shenji. Se o velho era realmente o antigo diretor da escola secundária Muyang, e Lin-Bai disse que ele a visitava ocasionalmente, isso significa que o antigo diretor conhecia o caminho de entrada e saída da escola do além. Além disso, Lin-Bai e Lin-Yong estavam ambas na foto, mas Lin-Bai disse que o velho era sua única família. Isso significa que, da perspectiva de Lin-Bai, Lin-Yong não era família. Algo ruim deve ter acontecido entre as duas. Lin-Bai, você pode me contar mais sobre seu avô? Shenji deu um empurrãozinho nela. Lin-Bai, sentada na cama, levantou a cabeça e disse após uma longa pausa: meu avô é infértil. Ele não tem filhos biológicos, mas tem muitos filhos. Capítulo 842. Eu serei essa luz. Tradutor: Lonely Tree Editor. Milman 97. Minha mãe foi uma das crianças adotadas por ele. Os olhos de Lin-Bai eram muito bonitos e claros. Minha mãe foi abandonada quando o bebê era frágil desde pequena. Sua condição só melhorou quando foi adotada pelo meu avô. Ela foi criada por ele e ficou ao seu lado até os 20 anos, quando conheceu meu pai. Eles tiveram um casamento simples e, logo depois, eu nasci. Depois que eu nasci, a saúde da minha mãe piorou e a atitude do meu pai em relação a ela também mudou aos poucos. Então, a empresa do meu pai fechou e ele ficou com muitas dívidas. Ele era perseguido por agiotas e teve que nos deixar, a mim e a minha mãe, para evitá-los. Ele sempre nos dizia que os agiotas não incomodariam uma mulher com o recém-nascido e só se atreviam a voltar para casa às escondidas, algumas vezes por semana, à meia-noite. Isso continuou por alguns meses, até que meu pai parou de se comunicar conosco e nunca mais voltou para casa, cuidando de uma criança enquanto era ameaçada através da porta fechada. Com a casa sendo salpicada de tinta, minha mãe finalmente desmaiou. O médico ligou para o meu avô, e só então ele soube da gravidade da situação. Não era comum no hospital que a geração mais velha cuidasse da mais jovem. O estado da minha mãe piorou. Seu último desejo foi ver meu pai uma última vez. Não era por amor, mas ela queria lhe dar um tapa e lhe fazer uma pergunta. Seu desejo se tornou seu último desejo.
No dia em que ela morreu, parecia que meu avô havia envelhecido diante dos meus olhos. Então, comecei a morar com meu avô, a ir para a escola, a estudar. Ao baixar a cabeça, Limbai disse: não era minha intenção causar problemas para ele. Não foi essa a minha intenção. Segundo o relato de Limbai, o antigo diretor da escola secundária Muyang era uma pessoa bondosa. Maldade e ganância não eram visíveis nele. Isso intensificou a necessidade de Shen-je de conhecer o homem. Seu avô é uma boa pessoa. Você sabe onde ele está agora. Gostaria de conhecê-lo. Se ele soubesse como sair da escola da vida após a morte, Shen-je não teria nada a perder. Limbai balançou a cabeça. Ele mora fora da escola, mas sempre aparece quando estou à beira de um ataque de nervos, e sempre que o vejo, me sinto muito melhor. Entendido. Shen-je não insistiu. O caos estava chegando à escola. O antigo diretor viria proteger sua neta, então tudo o que ele precisava fazer era esperar. É melhor você descansar bem. Não vou incomodá-la mais. Fechando a cortina, Shen-je pensava no antigo diretor. Este já o havia evitado diversas vezes, mas isso deveria parar em breve. Ao sair da cama de Limbai, Shen-je percebeu algo de repente. Quando a garota falava sobre seu passado, Yong não era mencionado em nenhum momento. Era como se essa pessoa não tivesse existido em sua vida. Yong está no retrato de família, então por que a criança excluiu propositalmente? O que aconteceu com essas duas irmãs? Shen-je sentiu que o que havia acontecido com Limbai provavelmente tinha algo a ver com Yong. Assim que o antigo diretor for encontrado, tudo estará resolvido. Vou esquecer isso por enquanto. Ao se lembrar da cama de Limbai, Shen-je chegou a pensar em levá-la consigo para poder vigiá-la pessoalmente. Mas, considerando que o médico poderia não aprovar, desistiu da ideia. Continuou sua ronda. Quando Shen-je passou pela última cama, um forte cheiro de remédio vinha de dentro. Abrindo a cortina branca, Shen-je olhou para a cama. Havia um menino de aparência normal deitado nela. Todos os seus membros estavam enfaixados e seus olhos estavam fundos enquanto encarava o teto. Mesmo quando a cortina foi aberta, ele não reagiu. A criança parecia isolada do mundo exterior. Era um verdadeiro zumbi. Yanfei. Shen-je ficou perturbado ao ver o garoto naquele estado. A criança parecia uma pessoa comum. Era uma caricatura do público. Eu sei que você não está se sentindo bem, e não estou aqui para dizer para você superar isso. Estou aqui apenas para dizer que ajudei você a se vingar. Dei uma lição aos valentões. Depois da aula, darei a eles uma lição muito mais profunda. Ele usava métodos diferentes para conversar com pessoas diferentes. Para se aproximar de Yanfei, essa foi a tática empregada por Shen-je. Quando ele disse isso, Yanfei continuou sem demonstrar qualquer reação. Era como se o garoto não tivesse mais interesse em nada. Shen-je tentou dizer algo mais, mas, não importava o que fizesse, Yanfei não respondia. Seu corpo sequer se mexia. Incapaz de se comunicar, a missão dada por Shang Venil se mostrou mais difícil do que ele imaginava. Ao lado da cama, Shen-je estava prestes a estender a mão por baixo para verificar o verdadeiro problema de saúde de Yanfei quando a porta próxima se abriu. O médico havia saído. Com pouco tempo disponível, Shen-je recuou a mão e olhou para Yanfei com certo pesar. A escuridão está aí. Mesmo que você a ignore, ela não desaparecerá. Se você não deseja ser consumido pela escuridão, transforme-se em luz e brilhe sobre toda a escuridão. Eu sei que você pode me ouvir e sei que você resistiu no passado. Agora estou tomando seu lugar. Eu ajudarei a completar as coisas que você não consegue fazer. Olho por olho, depois de punir aqueles que merecem, eu retornarei. A situação de Yanfei era mais grave do que Shen-je esperava. Ele havia se isolado completamente. Recusava-se a falar ou se comunicar. Talvez só com uma faca no pescoço ele percebesse que ainda estava vivo. Você não está errado, e eu vou provar isso para você. Shen-je queria mudar esta escola e, para isso, precisava primeiro mudar a perspectiva dos alunos. Diante do bullying escolar, o silêncio não resolveria nada.
Somente se manifestando seria possível proteger a si mesmo e aos outros. Se todos os alunos fizessem isso, o bullying escolar seria combatido antes mesmo de se alastrar. Shen-Ge não acreditava que todos os alunos seriam como ele. Seu único desejo era dar o exemplo, ser um homem que ousasse enfrentar a violência na escola. Ao sair da enfermaria, Shen-Ge voltou para a sala de aula. O professor olhou para ele, mas não disse nada. Quando o sinal tocou, indicando o fim das aulas, o professor foi o primeiro a sair, como se tivesse algo importante para fazer. Após a saída do professor, os poucos alunos da última fila saíram correndo. Eles apontaram para Shen-Ge como se estivessem tramando algo. Por bondade, Li Bing correu um grande risco ao entregar um bilhete para Shen-Ge. Não volte para casa sozinho hoje. Diga aos seus pais para virem buscá-lo. Se meus pais realmente viessem aqui, eles iriam arrasar este lugar, mas infelizmente, faz muito tempo que não os vejo. Shen-Ge sentou-se à sua mesa e guardou os livros didáticos lentamente. Não estou brincando. São muitos. Você quebrou a regra do jogo, então eles vão se juntar contra você. Li Bing estava nervoso. Ele já imaginava o final ruim de Shen-Ge. Não se preocupem, talvez eu tenha mais gente comigo. Shen-Ge colocou o último livro didático na mochila e saiu da sala de aula. Capítulo 843. Mudando o sorriso. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Shen-Ge estava lá para causar problemas, então quanto mais caótica fosse a escola da vida após a morte, mais feliz ele ficaria. Tenho minha carteira de estudante no bolso esquerdo e a de professor no direito. Com tudo preparado, estou pronto para reorganizar a estrutura desta escola. Pressionando o botão de iniciar do gravador, Shen-Ge pegou suas duas mochilas e chegou ao final do corredor. Como se estivesse preocupado com ele, Li Bing seguiu Shen-Ge depois que ele saiu. Hesitou, como se quisesse dizer algo a Shen-Ge, mas tivesse medo de ser visto pelos valentões. Shen-Ge caminhou pelo corredor. Ele não conhecia o caminho e simplesmente vagava sem rumo. O número de alunos no corredor diminuiu. Os que restaram pareciam reconhecê-lo. Desviaram o olhar dele e apontaram para trás, como se estivessem tramando algo. Por que eles ainda não agiram? Eu já cheguei a algumas partes realmente isoladas da escola. Shen-Ge se esforçou ao máximo para cooperar com os valentões. Quanto mais escuro o corredor, melhor. Para atraí-los a atacá-lo, ele controlava sua expressão para parecer confiante por fora, mas na verdade tremia como uma folha por dentro. Naquele momento, os valentões talvez estivessem se divertindo com a emoção da caçada, brincando de gato e rato. Os poucos edifícios da escola parecem estar interligados. A secretaria e o dormitório dos professores ficam na parte leste, enquanto a parte oeste, em contraste, é a que possui menos administração. Está repleta de laboratórios e depósitos vazios, e raramente é frequentada por professores e alunos. Shen-Ge parecia ainda mais agitado e vagava pela escola como uma galinha sem cabeça. Finalmente, ele entrou acidentalmente na área de armazenamento mais isolada da escola do além. Quando ele chegou ao corredor do lado oeste da escola, Li Bing saiu. No fim, ele não teve coragem de falar com Shen-Ge. Não havia mais ninguém no corredor. Uma fina névoa de sangue envolvia Shen-Ge. Chegou a hora de eles agirem, não é? Eu já me desloquei voluntariamente até um lugar tão isolado. Ouvindo a estâtica do gravador, Shen-Ge olhou pela janela. Uma névoa de sangue envolvia o mundo inteiro. Através da névoa, era possível vislumbrar, de forma turva, um sol vermelho sangue. Aquilo parecia ser feito inteiramente de emoções negativas. Nunca vi isso em outros lugares atrás da porta. O sol piscava, aparecendo e desaparecendo na neblina. Essa cena despertou a memória de Shen-Ge e o fez lembrar de algo que acontecera há muito tempo. Quando estava cumprindo a missão do pesadelo no túnel, Shen-Ge teve uma alucinação e viu a si mesmo que havia morrido anos atrás dentro do túnel. Ele não conseguiu se libertar, e foi Zangia quem estendeu a mão para salvá-lo. Quando viu a ilusão da morte, a aparência de Zangia era como um sol vermelho sangue.
É muito parecido. É exatamente como eu vi Zangia quando estava perdido. Será que o sol aqui também poderia ser representado por um espectro? Passos repentinos interromperam os pensamentos de Shenji. Ele se virou para olhar e percebeu que as portas dos dois lados do corredor estavam abertas, e a névoa ao seu redor se adensava. Os passos se aproximavam, e o ar se tornava cada vez mais sufocante. Ouviu-se o som de metal batendo no chão. É compreensível que o aluno novo não conhecesse as regras, mas quebrá-las abertamente e não nos respeitar exige uma lição séria. Uma das portas da sala foi aberta e um homem musculoso saiu. 3 alunos o seguiram. Eram todos da turma de Shenji e sentaram-se na última fileira. Só 4 de vocês. Shenji não estava satisfeito. Ele havia causado tanto alvoroço, mas apenas 4 haviam mordido a isca. Não se preocupe, somos todos estudantes aqui, então não vamos te punir muito. O aluno mais alto e influente bloqueou o corredor com um sorriso. Ele examinou Shenji de cima a baixo como se o estivesse estudando. Você se atreve a me tocar na escola? Shenji advertiu o homem de forma sombria, mas os alunos não pareceram se importar. É melhor você se virar e olhar para trás. Não há câmeras aqui. Normalmente, ninguém vem aqui. Mesmo que venham, não vão nos dedurar. Os poucos alunos provavelmente já tinham feito isso mais de uma vez e não tinham medo de nada. Voltar. Shenji se virou para trás e a porta do depósito, que não ficava longe, foi aberta bruscamente. Um cheiro ruim saiu de lá. Esse cheiro me é muito familiar. Já o senti na escola de pintura reconstruída. É exalado por aqueles monstros invertidos. O cheiro fétido se intensificou, e os alunos da turma de Shenji recuaram para bloquear a única saída do outro lado. Se Shenji quisesse escapar, só lhe restava correr para o fundo do corredor. A culpa é toda sua por ter entrado em nosso território. Nem mesmo os professores se atrevem a vir aqui com frequência. Um homem de meia idade saiu do depósito. Ele vestia uma camisa ensanguentada e seu rosto parecia ter sido queimado com uma brasa, pois uma cicatriz assustadora permanecia ali. Irmão Ba, este é o garoto. Ele bateu no meu amigo no primeiro dia de aula. Como ele o atingiu? O homem de meia idade puxou uma cadeira de madeira nova do depósito. Ele nem sequer prestou atenção em Shenji. Ele usou uma cadeira para bater na cabeça do meu amigo. Isso é bastante cruel. O homem de meia idade levou a mão ao queixo. Deixe-me pensar. Mesmo que ele não siga as regras, afinal, ele é novo por aqui. Que tal o seguinte? Venham aqui e peguem esta cadeira. Depois, batam nele de volta, como ele bateu no seu amigo. Cada um de vocês terá a chance de bater nele uma vez. Se ele ousar resistir, chamarei meus homens. Vão em frente. Vamos fazer isso. Não é uma boa ideia, né? Pare de perder tempo. Enquanto o homem de meia idade conversava com os alunos, Shenji o observava. O homem não era aluno da escola. Provavelmente era um espírito errante que fora arrastado para lá durante a expansão, e, a julgar por suas palavras, parecia haver mais pessoas como ele. Consumir os alunos da escola pode atrair a ira da instituição, mas esses forasteiros não deveriam estar sob a proteção da escola. Se meus trabalhadores os consumirem, a escola poderá até apreciar meu esforço para limpar este lugar. O olhar de Shenji para o homem de meia idade mudou. Ele estava preparado para dar uma lição em todos os valentões até que se rendessem, mas agora o plano havia mudado. Que barulho é esse? Se eles não se atrevem, nós faremos. Que problema tem isso? Mais pessoas saíram do depósito. Estavam vestidas de forma diferente dos alunos. Cada uma delas tinha uma cicatriz no corpo e mantinha a mesma aparência desde a morte. A luta logo terminaria. Irmão Ba arrastou a cadeira em direção a Shenji. Olhou para as pernas de Shenji, que tremiam, e para a cicatriz em seu rosto, que se contorceu. Agora você sabe o que é ter medo? Não, estou apenas curioso. Por que todos vocês obedeceriam às ordens daqueles alunos? Será que algum deles tem algo contra vocês e vocês são obrigados a cooperar? Shenji tinha algumas hipóteses em mente. Capítulo 844.
O contra-ataque. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Ficou claro que o homem de meia-idade não pretendia responder a Shenji. Do seu ponto de vista, Shenji era apenas um aluno novo que não conhecia o seu lugar. Você certamente tem muito a dizer. Ao erguer a cadeira para atingir o ombro de Shenji, o homem de meia-idade não queria deixar nenhum ferimento visível. Eles tinham experiência em espancar pessoas sem causar ferimentos aparentes. Bam! A cadeira bateu na parede. Shenji conseguiu se esquivar. Você se atreve a resistir. A cicatriz no rosto do homem começou a se contorcer, e seus companheiros caminharam em sua direção. Antes de vir para cá, avisei os professores. Eles chegarão em breve. Ninguém acreditou em Shenji. Seu corpo tremia e seus olhos se moviam inquietos. Todos esses detalhes indicavam que ele estava com medo e mentindo. Você consegue se ouvir? Quem acreditaria nisso? O homem de meia-idade pegou outra cadeira e a atirou em Shenji. Shenji se esquivou para trás, viu a abertura e correu para o fundo do depósito. Quanto mais fundo ele ia, mais deserto ficava. Ninguém esperava que Shenji corresse por ali, então ficaram momentaneamente surpresos. Quando se deram conta do que havia acontecido, Shenji já estava a vários metros de distância. Parece que o menino está tão assustado que nem consegue dizer para onde está indo. O homem de meia-idade trocou um olhar com outras pessoas que saíram do depósito. Seus olhos estavam arregalados. Sigam-no. Não o deixem escapar. Os alunos da turma de Shenji não entenderam muito bem. Mesmo assim, queriam dar uma lição em Shenji. Os espíritos de fora da escola não agiram imediatamente. Pareciam desejar que Shenji fugisse ainda mais. Não se preocupem, ele não vai escapar. Um velho à margem da multidão umedeceu os lábios e engoliu a saliva. Apontou o dedo para os demais. Eu quero um pedaço. Vocês que fiquem com ele, seu velho gaga, meio pedaço já é suficiente para te engasgar. O homem de meia-idade jogou a cadeira de madeira na frente dos estudantes. Vocês que guardem esta saída. A parte mais interna do corredor é muito perigosa. Também não sabemos quantos estranhos estão escondidos lá. Ao verem Shenji quase desaparecer de vista, os espíritos de fora da escola finalmente começaram a persegui-lo. Mantiveram-se propositalmente à distância, desejando que ele fugisse para mais longe. Isso facilitaria seu próximo movimento, e era exatamente o que Shenji esperava. Ambos formaram uma estranha aliança. Um corria, o outro perseguia. Fugiram por 2 corredores, e foi Shenji quem finalmente parou. Fingiu estar sem fôlego e se escondeu dentro de um banheiro antigo no final do corredor. A porta da escola da vida após a morte foi aberta à força em um banheiro, e agora fui obrigado a me esconder lá dentro novamente. Será coincidência, ou tudo foi planejado? O porteiro foi ferido dentro da última cabine, então Shenji também se escondeu lá. O corredor estava impregnado de sangue. Não havia ninguém na escola abandonada. Apenas seu próprio batimento cardíaco e respiração lhe faziam companhia. Ranger, a porta foi aberta com um empurrão e passos ecoaram em seus ouvidos. Os sapatos das outras pessoas soavam como se estivessem pisando em sangue, havia um som viscoso. Essa criança já passou por isso antes. A história se repetiu, mas desta vez, a vítima foi Shenji. Você está aí. Uma voz masculina rouca veio da entrada do banheiro. Os espíritos estavam brincando com Shenji. Ranger, a porta da primeira cabine foi aberta lentamente e os passos se aproximaram. Shenji respirou fundo enquanto as imagens que vira no banheiro do último andar do bloco educacional lhe vinham à mente. Ele estava sentindo o mesmo que a criança sentira antes de morrer: medo, ansiedade, palpitações. Tapou a boca com as mãos para não fazer barulho. Com as costas contra a parede, suas forças foram se esvaindo enquanto se encolhia no canto do banheiro imundo. Seu corpo franzino tremia incessantemente. Sua mente estava repleta do medo do que fariam com ele depois de ser capturado. Muitas emoções negativas torturavam seu cérebro e sua alma. Como alguém poderia esperar que uma criança pequena resistisse a tudo aquilo?
Ao se colocar no lugar deles, Shenji sentiu que havia adquirido uma melhor compreensão daquelas crianças. A maneira como um adulto enxergava o mundo era diferente da de uma criança. O medo nos olhos de uma criança era diferente do de um adulto. Esfregando as palmas das mãos geladas, Shenji interrompeu seus devaneios. Você está aí dentro? A porta da segunda cabine foi aberta com um empurrão. A voz deles parecia muito estranha, como a de uma alma que não queria ir embora, uma sombra teimosa. Eu vi você. Sei que está se escondendo aqui. A porta da terceira cabine rangeu ao abrir, e a névoa de sangue se adensou. O banheiro ficou ainda mais sufocante. O leve cheiro de sangue instigou a todos. Seus olhos estavam cheios de sangue, e muitos rostos selvagens se espremeram no vaso sanitário. Estamos indo te pegar. O sangue escorria de seus ferimentos. O homem de meia-idade segurava a corda que encontrara no depósito. Seu dedo arranhou a porta do cubículo. Bateu levemente, com um toque gracioso. Estava gostando daquilo. Ele não está na quarta cabine. Parece que está na última. Unha arranhou a porta de madeira, produzindo um som arrepiante. Os passos pararam antes da última cabine. Você está aí dentro? A porta se mexeu, e o coração ansioso disparou. Os valentões estavam preparados. O fim estava decidido. Está trancada. Eu sei que você está aí dentro. Saia. Saia. A porta tremia sob as batidas pesadas e regulares. Quão indefesa a criança teria ficado, teria que encarar aquelas pessoas sozinha e sofrer as consequências. Saiam, saiam de onde estiverem. O som lá fora ficava cada vez mais alto. Passos, gritos e batidas se misturavam numa cacofonia que poderia levar qualquer um à loucura. Bam! A fechadura antiga não aguentou tantas pancadas, e a porta da cabine finalmente se abriu. O homem de meia-idade que estava na frente segurou a corda e entrou antes que a porta se abrisse completamente. Tirem ele daqui! Tirem ele daqui! Gritavam as pessoas atrás, mas o homem de meia-idade não respondeu, como se tivesse desaparecido. Ranger, a porta, cuja fechadura estava arrombada, abriu-se lentamente. O som de gotejamento ecoou nos ouvidos de todos. Sangue fresco escorria por baixo da porta. O forte odor de sangue invadiu o ambiente. Havia muitas pessoas espremidas dentro da pequena cabine. Vocês todos querem intimidar, mas eu pretendo matar. Nossos objetivos eram diferentes desde o início. Shenji fechou a revista em quadrinhos e encostou-se na parede. Sua palma acariciava uma mancha que parecia um coração murcho. Depois de consumir todos vocês, Baekhyun Lee deverá ser capaz de evoluir para um espectro vermelho. Capítulo 845. Céu de Sangue. Tradutor: Lonely Tree. Editor: Milman 97. As vítimas fugiram às pressas antes de se esconderem na última cabine do banheiro. Os agressores se aproximaram delas passo a passo, rastejando em direção às suas presas com sorrisos no rosto, apertando cada vez mais a corda em volta do pescoço das vítimas. Essa imagem surgiu na mente do velho que fazia a guarda do lado de fora do banheiro, mas, ao se virar ansiosamente para olhar lá dentro, percebeu que tudo era diferente do que esperava. Um homem ensanguentado, com apenas uma mão, segurava o líder pelo pescoço enquanto o prensava contra a parede. Vasos sanguíneos se enrolavam nas pernas do líder. Ele tentou se debater para escapar, suas mãos arranhando a parede branca, mas por mais que lutasse, não conseguia se libertar. O odor horrível impregnava o banheiro. Um homem incrivelmente grande e gordo saiu espremido da cabine. Ele era mais agressivo que os outros funcionários. O fedor que emanava dos valentões o excitava profundamente. Mais e mais sombras saíam de dentro da cabine, o que deixou o velho atordoado. Ele ficou paralisado. Antes que percebesse o que estava acontecendo, 5 dedos pálidos agarraram seu pescoço. Sua respiração ficou ofegante. Ele desejava ver quem era seu agressor, mas esse desejo tão simples não se concretizou. Está doendo? Antes de se dispersarem, essa foi a única pergunta que o velho ouviu. Em menos de 30 segundos, o silêncio retornou ao banheiro. Shenji saiu da cabine e observou seus funcionários.
Baiqiu-Lin havia consumido o coração de Xiongqing, após tal banquete, estava a um passo de se tornar um espectro vermelho. A essa altura, ele já dominava algumas das habilidades únicas de Xiongqing. O espectro vermelho criado pela Sociedade de Histórias de Fantasmas possuía apenas metade de seu corpo. A outra metade fora construída inteiramente a partir de emoções negativas e vasos sanguíneos. Durante a luta anterior, Shen-Ge notara que Baiqiu-Lin também usara vasos sanguíneos para remendar seu braço quebrado. Baiqiu-Lin estava ficando mais forte aos poucos, mas não era ele quem havia sofrido a maior transformação. Esse título pertencia ao garoto fedorento que ele trouxera da academia privada Zhujiang Ocidental. Esse garoto, que havia permanecido junto ao cadáver do pai por muito tempo, acostumara-se ao odor fétido. Não tinha nome, todos o odiavam, e o fedor era seu apelido. Para surpresa de Shen-Ge, na escola do além, esse espectro, que nem sequer era um meio espectro vermelho, encontrou uma maneira de se fortalecer. Ele absorveu o fedor do espírito errante para se tornar maior e mais assustador. Que cheiro é esse que envolve esses espíritos? Como é que eu senti o mesmo cheiro na escola reconstruída pelo pintor? Inicialmente, Shen-Ge não deu muita importância ao mau cheiro, mas a reação do menino fez com que ele prestasse mais atenção. Se houver alguma chance, talvez eu deva levá-lo ao centro de coleta de lixo entre as escolas. Os materiais recicláveis podem ser úteis. Depois que seus funcionários limparam o banheiro e removeram as evidências, Shen-Ge puxou todos os funcionários de volta para dentro da cena e saiu do banheiro. Inicialmente, pensei que minha casa assombrada estivesse perto de se tornar um cenário de 4 estrelas, mas a realidade provou que eu estava errado. Shen-Ge caminhou até a janela do corredor. Parecia que o sol vermelho o observava. A escola do além está repleta de espíritos errantes e contém 13 espectros assustadores que têm a qualificação para se tornarem abridores de portas. Há um número desconhecido de espectros vermelhos, mas a estimativa mais segura aponta para pelo menos 13. Isso, combinado com a própria consciência da escola, fez com que este cenário de 4 estrelas fosse realmente assustador. Felizmente, a escola não é hostil comigo e não tentou me perseguir. Mas mesmo que eu consiga sair da escola vivo, e quanto ao cenário do feto fantasma, todo aquele cenário de 4 estrelas foi criado especificamente para me matar. Um cenário de 4 estrelas era completamente diferente de um cenário de 3 estrelas. Shen-Ge sentia que, mesmo que não tentasse aceitar aquela missão, ela o encontraria. O que tiver que ser, será. Tudo que posso fazer agora é me fortalecer nesta escola e depois esperar pela chegada do feto fantasma. Caminhando em meio a espectros vermelhos e fantasmas para fortalecer-se diante da morte, apenas Shen-Ge ousaria fazer algo assim, mas não tinha escolha. Ele vinha se esforçando ao máximo. Quando se virou, percebeu que não havia mais volta. Parado na entrada, Shen-Ge não desativou o gravador, mas pegou suas 2 mochilas e seguiu para o interior do depósito. Já que estou aqui, não posso perder meu tempo. Além disso, a escola é um lugar para aprender, mas o ambiente foi arruinado por essas pessoas. Isso é atroz. Shen-Ge não entendia por que a escola permitiria a existência desses espíritos. Talvez não achasse que valesse a pena o esforço de lidar com eles. Se for muito inconveniente para você, eu te ajudo. Ele não fazia ideia de qual seria a vantagem de obter a aprovação da escola, mas esse era um dos passos do seu plano. Ao entrar nos depósitos, Shen-Ge enviou todos os seus funcionários, mas os espíritos pareciam ter pressentido que algo estava errado e todos desapareceram. Algo está errado. O sangue no ar engrossava, e a névoa sanguínea do lado de fora da janela ondulava inquieta. O sol que brilhava sobre a escola parecia se expandir, como se estivesse descendo sobre o local. Deve ser por minha causa. Parece que o pintor e Shang Venil estão oficialmente juntos. Não posso ficar aqui por mais tempo. Preciso reunir todos os alunos que têm potencial para serem os que abrem portas ao meu redor. Essa é a única maneira de eu sobreviver. O verdadeiro triunfo de Shen-Ge era Zangia.
Talvez Shang Venyu tenha percebido isso e o tenha levado para a escola da vida após a morte, mas ela não fazia ideia do quão forte Zhang Yi realmente era. Reunindo seus funcionários, Shen Ge refez seus passos. Ele precisava convencer Lin Bai e Yan Fei a ficarem do seu lado antes que o caos se instalasse. O antigo diretor do colégio Muyang está preocupado com a segurança de Lin Bai e provavelmente a levará para um lugar seguro antes que a anarquia comece. Essa será a minha chance. Com isso em mente, Shen Ge correu mais rápido. Ele saiu pelo corredor, e os alunos de sua turma ainda bloqueavam o caminho. Você ainda está vivo? Os poucos alunos olharam para Shen Ge de forma estranha. Quase me esqueci de você. Shen Ge folheou a revista em quadrinhos e ordenou que Lin Bai capturasse os estudantes. Shen Ge planejava fazer com eles o que eles haviam planejado fazer com ele anteriormente. Calma, preciso guardar algumas provas. Shen Ge pegou o celular de Lin Sisi. Este celular era usado para registrar as lembranças dolorosas da vítima de bullying, mas de agora em diante, vai registrar outra coisa. Um grupo de pessoas intimidando uma pessoa, seja por meio de abuso verbal ou físico, isso é bullying, mas, em contrapartida, uma pessoa perseguindo um grupo de pessoas não é bullying. Pelo menos da perspectiva de Shen Ge, ele estava ajudando a escola a limpar as ruas. Capítulo 846. Terceiro caminho. Tradutor. Lonely Tree Editor. Newman 97. Shen Ge salvou o vídeo de como puniu os valentões no celular de Lin Sisi. Ele não tinha medo de deixar provas. Queria que todos soubessem que havia alguém naquela escola que ousava enfrentar o bullying. Para isso, o vídeo precisava ser convincente. Shen Ge escolheu um bom ângulo para a filmagem. Não incluiu seus próprios funcionários no vídeo, apenas a si mesmo e os valentões. Quem não soubesse a verdade poderia pensar que Shen Ge lidou sozinho com os inúmeros valentões, apenas assistindo ao vídeo. Após a gravação, todos os valentões caíram no chão. O olhar deles para Shen Ge era de puro terror. Desta vez, todos vocês aprenderam a lição, não é? Shen Ge parou de interagir com os valentões. Largou as sacolas e deitou-se no chão para cobrir o corpo com poeira. Em seguida, rasgou pedaços da camisa e da calça antes de finalmente lambuzar o corpo com sangue. É preciso parecer heróico. Os funcionários já estavam acostumados com o jeito dele de pensar. Eles sentiam pena dos valentões por terem se deparado com o chefe deles. Chamando os funcionários de volta, Shen Ge se moveu como uma mão na parede. Ele precisava retornar ao consultório da enfermeira. Antes de chegar lá, ao virar uma esquina, Shen Ge esbarrou em alguém que vinha correndo em sua direção. O cúmplice dos valentões. Independentemente de quem fosse a pessoa, depois de ser esbarrado, Shen Ge cambaleou para trás, criando alguma distância entre eles. Shen Ge. O rosto redondo chamou a atenção de Shen Ge. A pessoa tinha uma aparência despretensiosa e um pouco rechonchuda, como a de um bebê. Seus olhos estavam arregalados de preocupação. Li Bing. O garoto era colega de carteira de Shen Ge. Quando Shen Ge sofreu bullying antes, ele manteve silêncio para evitar ser alvo. Mesmo quando se comunicava com Shen Ge, era por meio de bilhetes. Por que você está aqui? Ao ver o quão desgrenhado Shen Ge estava, com as roupas rasgadas, o traje empoeirado e o sangue em seu corpo, ele entrou em pânico. Me desculpe. Me desculpe. Por que você está se desculpando? Não tenho tempo para conversar. Se você não é um dos valentões, então vá embora. O sol de sangue que cobria a escola estava mudando, e Shen Ge estava com pressa para chegar à enfermaria. Estou aqui para te ajudar. Já falei com os professores. Disse Li Bing com determinação. A mudança de atitude dele surpreendeu Shen Ge. Essa é a única maneira de eu te ajudar. Por favor, pare de irritá-los, eles conhecem os arruaceiros fora da escola. Tem muitos deles, e os alunos com boas notas também estão do lado deles. Se você continuar fazendo isso, só vai se prejudicar. Agradeço sua disposição em me ajudar, mas em certas questões, não vou ceder. Shen Ge encostou-se fracamente na parede. Sou uma pessoa racional.
O que é errado, e o que é certo, é certo. Se algo está errado e eu tenho que dizer que está certo por causa da pressão social, não posso fazer isso. É isso que estou pedindo para você fazer. Só estou tentando te ensinar a sobreviver nesta escola. Aconselhou Li Bing. Shen Ge entendeu que suas intenções eram boas. Eu sei que você tem boas intenções, mas precisa haver alguém que use enfrentar os valentões. Shen Ge limpou o sangue da gola da camisa, e seu tom era áspero. Enfrentar um grupo de valentões e ajudar as vítimas, todos sabem que é difícil. Por que deveríamos nos sacrificar pelos outros? Mas você já pensou nisso? É justamente porque todos pensam assim que esses valentões ousam ir tão longe em sua loucura. A voz de Shen Ge se elevava. Tenho fé de que a natureza humana é bondosa e que a maioria das pessoas tem boas intenções. Se a maioria das pessoas é bondosa, por que deveríamos ser oprimidos por aqueles que são minoria? Os lábios de Li Bing se entreabriram. Ele não sabia o que dizer. Deixe-me lhe dizer a resposta. A bondade é facilmente confundida com fraqueza. Ninguém se atreve a falar, ninguém se atreve a se levantar, então esses bastardos pisoteiam a todos. Shen Ge agarrou a mão de Li Bing e a pressionou contra o peito. O local estava úmido com o sangue dos gangsters. Pessoas bondosas como nós são a maioria. As pessoas simplesmente não se atrevem a se manifestar. Portanto, precisamos de alguém que lidere pelo exemplo. Li Bing finalmente entendeu a intenção de Shen Ge. Então, você provocou os valentões da turma de propósito. Não importa a hora ou o lugar, bullying é errado. Eles não percebem o erro que cometem, e eu usarei meu próprio método para lembrá-los disso. Shen Ge estendeu a mão para segurar os ombros de Li Bing. Eu não posso desistir. Preciso provar a todos que os valentões não são invulneráveis. Não precisamos ter medo deles. Todos podem se defender, criticá-los corajosamente e reconhecer seus erros. Se todos tivessem essa consciência, o bullying seria interrompido antes mesmo de começar. Para ser sincero, Li Bing havia parado de prestar atenção há algum tempo. Ele simplesmente sentia que Shen Ge estava certo, e essa emoção o deixava furioso. Só existem 4 valentões no total. Desta vez, você se ofereceu para me ajudar. Se os outros alunos fossem como você, imagine quantos estariam do nosso lado. Não seríamos mais numerosos que os valentões. Li Bing assentiu com a cabeça. Embora provavelmente ainda não ousasse sair para ajudar Shen Ge diante dos valentões, pelo menos sua perspectiva começara a mudar. Venha comigo. Vamos a algum lugar. Shen Ge queria levar Li Bing ao consultório da enfermeira. Um plano estava se formando em sua mente. Para onde vamos? Os professores chegarão em breve, e aqueles que tentaram te intimidar. Antes que Li Bing terminasse de falar, Shen Ge lhe entregou o telefone de Lin Sisi. Desta vez, eu venci. Se, algum dia, eu cair, espero que você aprenda a não se curvar a eles. Após terminar de assistir ao vídeo e observar a poeira e o sangue nas roupas de Shen Ge, a convicção de Li Bing foi abalada. Seu desespero se dissipou, e a esperança floresceu em seu coração. Os dois correram em direção à enfermaria. Não havia alunos nos corredores, mas alguns funcionários circulavam ocasionalmente. Entre comigo. Shen Ge conduziu Li Bing até o quarto da enfermeira. Eles foram direto para a cama de Yan Fei. Nesta cama está Yan Fei. Li Bing sentiu-se culpado em relação a Yan Fei. Hesitou por um longo tempo antes de afastar a cortina branca. Ao ver Yan Fei na cama, Li Bing pediu desculpas várias vezes. O que chamou a atenção de Shen Ge foi que Yan Fei, que não lhe respondia, moveu os dedos ao ver Li Bing, e seus olhos lentamente se voltaram para ele. Eles já foram bons amigos. Shen Ge não perdeu tempo com clichês. Pegou o celular de Lin Sisi, abriu o vídeo e mostrou para Li Bing. Eles não poderão mais te intimidar. Shen Ge repetiu o que havia dito a Li Bing. Ele esperava que Yan Fei entendesse o que ele havia feito, pois esse era o caminho que ele havia escolhido, um caminho diferente do pintor e de Shan Venil. Capítulo 847. Lin Bai, Long 2 e 1. Tradutor. Lonely Tree Editor.
1097. Para Yan Fei, Shen Ge era apenas um estranho desconhecido, mas com Li Bing era diferente. Eles haviam sido colegas de carteira e amigos. Yan Fei podia não acreditar em certas palavras ditas por Shen Ge, mas elas ganhariam muito mais credibilidade se viessem da boca de Li Bing. Shen Ge sabia que seria extremamente difícil romper as defesas mentais de Yan Fei, então concentrou seu ataque primeiro no amigo próximo de Yan Fei. Li Bing contou muitas coisas a Yan Fei, e os olhos de Yan Fei gradualmente adquiriram uma nova tonalidade. Seu coração e suas convicções começaram a vacilar, mas Shen Ge ainda não havia conquistado sua total confiança. Esta escola da vida após a morte já começou a mudar. Eu transformarei esta escola desde a sua fundação. Shen Ge pegou a mão de Yan Fei e puxou as mangas para cima. O menino resistiu por instinto. Não queria que seu segredo fosse visto por outros. As mangas escondiam uma bandagem, e a bandagem escondia uma série de ferimentos. As feridas do seu corpo vão cicatrizar com remédios e repouso, mas as feridas do seu coração permanecerão para sempre. Eu sei que você está usando a dor física para tentar anestesiar a dor psicológica, mas isso não é solução para nenhum problema, porque você está usando sua própria dor para se punir. Mesmo que você morra por causa disso, aqueles que te intimidaram não derramarão uma única lágrima por você. Eles ficarão ao lado do seu túmulo e continuarão a zombar de você enquanto olham para sua foto em preto e branco. Dobrando as mangas da camisa, Shen Ge segurou a palma da mão de Yan Fei. Um calor humano que ele não sentia há muito tempo percorreu o corpo de Shen Ge até Yan Fei. Sei que você ainda pode não acreditar em mim, mas usarei minhas ações para provar meu valor. Shen Ge estava ao lado da cama. Uma grande mudança está chegando a esta escola. É muito perigoso para você ficar aqui sozinha, então por que não vem comigo e com Li Bing? Nós a protegeremos. Isso mesmo, Yan Fei. Desta vez, não vou fugir. Vou ficar ao seu lado. Li Bing cooperou totalmente. Ele persuadiu Yan Fei junto com Shen Ge, e a atitude de Yan Fei começou a mudar. Você, eu e Li Bing temos muitos amigos. Nenhum de nós está disposto a sofrer em silêncio por mais tempo. Eu os encontrarei e os farei se juntarem a nós. Shen Ge havia resgatado alguns alunos no mundo dentro do espelho e neste mundo vermelho sangue. Mesmo tendo se separado de Shen Ge, ele ainda os tratava como parceiros e amigos. Há outras pessoas do nosso lado. Li Bing e Yan Fei se viraram para Shen Ge simultaneamente. Sim, não estamos sozinhos. Shen Ge pegou Yan Fei no colo com cuidado. Pessoas bondosas são como a luz, e aqueles que têm bondade no coração atraem uns aos outros. Espere para ver, não vou te decepcionar. Já era hora de a escola se adaptar e mudar. Embora tivesse oferecido um lar para essas crianças sem teto, o ambiente era frio e insensível. Não era adequado para elas. Está na hora de o dono da casa mudar. Shen Ge pediu a Li Bing que cuidasse de Yan Fei por enquanto. Ele ainda não tinha decidido sair da enfermaria. Caminhou até o leito de Yinbai. Essa garota conhecia o antigo diretor do colégio Muyang, então Shen Ge não a deixaria lá. Afastando a cortina branca, Yinbai sentou-se na beira da cama com os olhos arregalados. Ela havia escutado a conversa entre Shen Ge e o garoto. Eu não tenho escutado vocês. Ela parecia uma criança pega com a mão no pote de biscoitos quando os pais não estavam em casa. Sua expressão era de pura culpa, um contraste marcante com a dor e o desespero que predominavam no mundo lá fora. Yinbai, preciso te contar uma coisa. Shen Ge usou seu golpe de misericórdia. Tirou a revista em quadrinhos da mochila. Conheço seu avô. Ele é uma das pessoas que mais respeito no mundo. Você conhece meu avô? Dessa vez, foi a vez de Yinbai ficar chocada. Seus lábios pequenos se abriram e fecharam, e seus olhos brilharam de surpresa. Sim, não quero mais mentir para você. O velho administrava um orfanato particular e dava abrigo a muitos órfãos. Depois, com a ajuda do governo local, ele transformou essa instituição em uma escola, chamada Escola Secundária Muyang. Eu mesmo já estive lá. Essas palavras que saíram dos lábios de Shen Ge continuaram a chocar a garota.
O avô realmente administrava um orfanato antes, mas não estava envolvido como uma escola. Tem certeza de que está falando com a pessoa certa? As palavras de Shen-Ge despertaram a curiosidade de Lin-Bai. Não me engano. Já que você sabe que seu avô administrou um orfanato, você deve reconhecê-lo. Shen-Ge sabia que sua persuasão seria bem sucedida. Ele saiu do quarto do doente. Folheou a revista em quadrinhos e chamou vários alunos do colégio Muyang. Em poucos instantes, quando Shen-Ge retornou ao quarto, vários alunos o seguiam. Seus rostos exibiam sorrisos e curiosidade. Mesmo que lhes restasse apenas o espírito, pareciam muito felizes e contentes. Para esses órfãos selar, alcançar o sucesso social não fazia parte de seus desejos. Eles eram uma família, e seu desejo era simples: permanecer unidos como uma família. Isso já era felicidade suficiente. Lin-Bai, eu estava te procurando há muito tempo. O tom de Shen-Ge era de pesar. Ele deu um passo para o lado. Só então os alunos do colégio Muyang finalmente viram Lin-Bai na cama, magra como um palito. Seus ossos praticamente saltavam através da pele. Os alunos ficaram perplexos. Era como se não pudessem acreditar no que viam. Vocês, lágrimas brotaram instantaneamente dos olhos de Lin-Bai, e sua voz tremia. Quanto tempo? Shen-Ge não interrompeu o reencontro. Pegou a mochila, saiu e ficou de guarda na porta. Encontrou um canto mais isolado e tirou da mochila uma caneta esferográfica coberta com fita adesiva. Balançou-a sobre uma folha de papel em branco e perguntou: Espírito da caneta, pode me contar a história entre aquela garota e o diretor? Vocês devem ser velhos amigos, não é? A caneta parou sobre o papel por um longo tempo antes de começar a se mover. Obrigado. Isso surpreendeu Shen-Ge. O espírito da caneta, que tinha uma personalidade bastante inacessível e uma atitude difícil de agradar, desta vez, se humilhou para agradecer a Shen-Ge. Por favor, não haja assim. Posso pensar que você está possuído por outro espírito. A escritora não se importou com as zombarias de Shen-Ge e continuou escrevendo no papel. Um orfanato e uma escola particular são dois conceitos completamente diferentes. Embora o antigo diretor sempre tivesse tido essa ideia em mente, foi incrivelmente difícil colocá-la em prática. Isso até o incidente com Li Shuyin, quando sua intenção de criar uma escola para os órfãos que abrigava se consolidou. O nome dela é Li Shuyin. Não seria Lin-Bai? Não me engano, ela é Li Shuyin. Ela é filha da primeira criança adotada pelo antigo diretor. Espere, isso é um pouco confuso. Você poderia ser mais específico, por favor? Shen-Ge segurou a caneta e olhou fixamente para o papel branco, com extrema concentração. A mãe de Li Shuyin foi a primeira criança acolhida pelo antigo diretor. Devido à sua deformidade física, ela era incapaz de trabalhar, e o antigo diretor cuidou dela até o dia do seu casamento. Ver a menina que ele tratava como sua própria filha caminhar até o altar foi incrivelmente emocionante para o antigo diretor. Ele acreditava que sua filha finalmente havia encontrado a felicidade e poderia viver uma vida normal, mas quem imaginaria que aqueles terríveis incidentes aconteceriam depois? O estado de saúde da mãe de Li Shuyin piorou. Seu pai, frio e calculista, tomou a decisão de abandonar mãe e filha, que estavam se tornando um fardo cada vez maior. No fim, foi o antigo diretor quem enviou a mãe de Li Shuyin para o hospital em sua última jornada. Shen-Ge assentiu com a cabeça. Eu sei de tudo isso. Você só precisa me contar o que aconteceu com Lin-Bai depois. A morte da mãe de Li Shuyin teve um impacto enorme no antigo diretor. Ele foi consumido pela culpa. Sentia-se culpado por não ter escolhido um bom marido para a filha e por ter sido ele quem a empurrou para a fogueira. O antigo diretor adotou Li Shuyin. Transformou a pesada culpa que o oprimia em amor e dedicou todo o seu afeto e atenção aos cuidados dela. Shuyin era uma criança precoce. Ela obtinha excelentes resultados na escola. Para garantir que ela tivesse um futuro brilhante, o antigo diretor a enviou para a melhor escola do estado, mas algo que ninguém poderia ter previsto aconteceu. No meio do primeiro semestre, chegou a notícia de que Shuyin havia falecido.
Só quando já era tarde demais, o antigo diretor soube que Xueyin havia sofrido bullying terrível na escola. Os colegas de classe a invejavam porque ela sempre tirava as melhores notas. A inveja, aos poucos, transformou-se em ódio. Para eles, ela era apenas uma criança adotada. Não tinha pai nem mãe. Durante a reunião de pais e professores, foram os funcionários do orfanato que compareceram em nome dos pais dela. O antigo diretor tinha Xueyin em alta estima, então não fazia ideia de que algo assim pudesse acontecer. O homem que viveu por meio século desmoronou assim, de repente. Ele apontou para aqueles alunos que usavam máscaras de inocência, gritando que eram assassinos. Este incidente causou um impacto duradouro no antigo diretor. Ele adotou todas essas crianças porque queria dar-lhes felicidade, não vê-las caminhar passo a passo para um abismo escuro. A morte é irreversível. Para garantir que o mesmo não acontecesse com o resto de seus filhos, para ter certeza de que esse tipo de tragédia não se repetisse, ele não mediu esforços para transformar o orfanato na escola secundária Muyang. A caneta que ele segurava ainda se movia. Sheng-Ge realmente não esperava que houvesse uma história de fundo tão detalhada por trás da escola secundária Muyang. Quando a escola secundária Muyang foi concluída, o cabelo do antigo diretor já estava completamente branco. Ele ainda era tão gentil e generoso, mas era como se uma parte de sua alma tivesse desaparecido. Ele não era tão falante como antes, e o sorriso em seu rosto tornou-se cada vez menor. Se não me falha a memória, foi por volta dessa época que ele começou a sair à noite sozinho com frequência. Espere um minuto. Quando Sheng-Ge viu a última frase que o espírito da caneta escreveu, sentiu que algo estava errado. O velho diretor costumava sair sozinho à noite. Se não me engano, ele pegou o último ônibus para Zhejiang Ocidental. O antigo diretor era muito ocupado durante o dia e só tinha tempo livre à noite. Você sabe por que ele viajaria tão longe até o oeste de Zhejiang? Acho que foi porque ele teve que se encontrar com alguém, mas uma vez, viu o ingresso da nossa casa assombrada na mesa do escritório dele. Embora a Pen Spirit não tenha admitido isso diretamente, ela se considerava parte da casa assombrada, e isso ficou bem evidente pela sua escolha de palavras. O antigo diretor veio à casa assombrada do Parque Novo Século de Zhejiang Ocidental à meia-noite. Os olhos de Sheng-Ge se arregalaram. Ele se lembrou de algo naquele momento. Quando entrou na escola secundária Muyang pela segunda vez, viu um registro de doações no escritório do antigo diretor, que continha os nomes do Dr. Gao e de seus próprios pais. O antigo diretor conhecia meus pais. Os olhos de Sheng-Ge se estreitaram. Ele sentiu que poderiam ter sido seus pais que serviram de guia para o antigo diretor, e essa era a razão pela qual o antigo diretor conseguiu chegar até Yanbai na escola da vida após a morte. Agora entendi. Agora compreendo tudo. Sheng-Ge respirou fundo. O antigo diretor sabia o quão perigosa era a escola do além e ainda estava preocupado com os alunos do colégio Muyang, então não decidiu entrar na escola para resgatar Yanbai. Quando cheguei à escola, ele já conhecia a personalidade dos meus pais e confiou em mim. Superficialmente, parecia que eu havia tirado os alunos dele, mas, na verdade, ele queria que eu encontrasse um lar permanente para eles. Depois de tudo esclarecido, Sheng-Ge não se irritou por ter sido enganado. Pelo contrário, sua admiração pelo antigo diretor só aumentou. Mesmo após a morte, ele ainda se importava muito com aquelas crianças. Depois de obter o telefone preto, Sheng-Ge viu outro mundo. Ele viu a mais profunda escuridão e a verdadeira esperança, como o antigo diretor da escola secundária Muyang e o Dr. Wei, que doou seu corpo para a Universidade Médica de Zhejiang para o avanço da ciência médica. Sem nada a perder, o velho diretor entrou na escola do além para tentar encontrar uma maneira de salvar Yanbai. Ele deve estar nesta escola neste momento. Depois de saber que o velho diretor conhecia seus pais, o desespero de Sheng-Ge para encontrá-lo aumentou. Se ele pudesse encontrá-lo pessoalmente, muitos mistérios sobre si mesmo seriam resolvidos. O antigo diretor me passou a responsabilidade pelos alunos do ensino médio de Muyang. Parece que ele está determinado a fazer isso até a morte. Mas por quê?
Somos todos uma família. Eu gostaria que ele tivesse vindo conversar comigo primeiro. Shen-Ge havia entendido toda a história. Ele estava prestes a guardar a caneta quando de repente se lembrou de algo. Espírito da caneta, Li Shuein tem irmãos. Além de Yinbai, há uma garota chamada Yong nesta escola. Ela é quase idêntica a Yinbai, mas sua personalidade é completamente diferente. Ela parece ser mais astuta e cuidadosa com as palavras. Li Shuein não tem irmãos. Sua única família é o antigo diretor, respondeu honestamente o espírito da caneta no papel branco. O que o espírito da caneta escreveu era semelhante à história contada por Yinbai. Shen-Ge assentiu. Parece que algo mais aconteceu com Li Shuein depois que ela entrou na escola da vida após a morte. Yinbai, Yilong, Li Shuein, parece que terei que levá-la comigo. Shen-Ge já não se importava com a complexidade da situação. Com a ajuda de seus funcionários, ele tinha certeza de que conseguiria superar qualquer problema. Guardando a caneta, Shen-Ge voltou para o quarto dos doentes. Assim que entrou, Li Bing correu para se juntar a ele. Shen-Ge, será que essas pessoas são todas como nós? Já temos tantos amigos. Sim, todos eles são nossos amigos. Você deveria tentar se comunicar com ele. No futuro, haverá muito o que você precisará aprender com eles. Shen-Ge deu um tapinha leve no ombro de Li Bing. O garoto parecia muito inofensivo. Ele poderia ser considerado uma presença única entre todos os espectros e espíritos errantes. Muitos dos colegas de classe não gostavam dele, mas Shen-Ge achava que ele era um rapaz bastante adorável. Certo. Li Bing não entendeu o significado oculto nas palavras de Shen-Ge. Ele apenas se sentiu grato. Não esperava que houvesse tantas pessoas como ele na escola. Passando por Li Bing, Shen-Ge se aproximou da cama de Yinbai. Agora você acredita em mim? Sim. Yinbai reconheceu seus antigos amigos. Ela havia esquecido muitas coisas. Sua memória havia parado na época em que ainda estava na escola. Para ela, era como se muitos amigos viessem visitá-la no hospital. Ela havia esquecido sua própria morte e não sabia que seus amigos também estavam todos mortos. Por favor, retirem-se agora. Preciso conversar com Yinbai em particular sobre algo. Shen-Ge olhou para os alunos do colégio Muyang. Eles eram meros espíritos errantes que se recusavam a deixar a escola após a morte. Nem sequer eram espectros. Em uma luta de verdade, poderiam perecer facilmente. Shen-Ge estava tentando protegê-los. Seguindo os alunos para fora da sala, assim que a porta se fechou, ele os convocou de volta para a história em quadrinhos. Quando encontrasse o antigo diretor, esperava que esses alunos pudessem interceder por ele. O quarto da doente voltou a ficar silencioso. Quando Shen-Ge retornou, percebeu que Yinbai estava se levantando da cama. Ela estava ofegante e parecia frágil, mas tentou se aproximar de Shen-Ge como se o considerasse também parte de sua família. Capítulo 848. O segredo do médico. Tradutor. Lonely Tree Editor. Newman 97. Tem certeza de que está bem? Shen-Ge correu para amparar Yinbai. A criança deu um passo involuntário para trás, mas Shen-Ge ainda conseguiu segurar seu braço. Ela não resistiu e permaneceu ao lado de Shen-Ge como um gatinho tranquilo. Antes que seu avô chegue, eu cuidarei bem de você. Shen-Ge bagunçou os cabelos negros da menina. Eu lhe mostrarei o mundo lá fora. Você não pôde experimentar a felicidade antes da morte, mas pelo menos precisará experimentar o calor do mundo após a morte. A menina não entendeu muito bem o que Shen-Ge queria dizer. Ela apenas assentiu obedientemente e perguntou timidamente: qual é o seu nome? Você é uma das filhas do vovô. Você pode me considerar alguém a quem seu avô recorreu em busca de ajuda. Eu o protegerei de qualquer mal futuro. Shen-Ge pegou suas malas. Ao se preparar para sair, virou-se para olhar o cômodo mais distante. Havia 4 cômodos no total no consultório da enfermeira da escola da vida após a morte. Yinbai e Yanfei estavam no 3º cômodo. Havia outro cômodo mais adiante. Yinbai e Yanfei devem ser considerados casos graves, mas ainda assim não têm qualificação para usar o quarto mais interno.
Shen Ge estava curioso, então se agachou diante de Lin Bai. Você sabe que tipo de alunos ficam no último quarto de enfermaria? Apenas alunos ou funcionários com ferimentos graves ou que tenham enlouquecido serão enviados para lá. Os olhos de Lin Bai percorriam o ambiente enquanto ela dizia isso, como se ela temesse a quarta sala. Ao falar, seu corpo naturalmente se afastou da sala. Muitas pessoas já entraram naquela sala, mas raramente vejo alguém sair. Talvez haja outra saída. Só há uma saída para este lugar. Shen Ge vigiava Lin Bai atrás de si. Ele ativou o gravador e se esgueirou até a entrada da quarta sala. O funcionário responsável pela enfermaria era um espectro vermelho. Shen Ge já o havia encontrado antes. O jaleco branco que ele usava era apenas um disfarce. Ele agarrou a maçaneta e a girou lentamente. Shen Ge percebeu que a porta não estava trancada, então a empurrou um pouco. Sangue escorreu pela fresta. Quando a porta se abriu completamente, Shen Ge estreitou os olhos e usou seu corpo para bloquear a passagem dos outros alunos. A quarta sala não era para pacientes. Não havia camas nem equipamentos médicos, apenas muitos espelhos quebrados. Jalecos brancos ensanguentados pendiam em cada um dos espelhos. Eram de tamanhos diferentes, mas deviam pertencer à mesma pessoa. Shen Ge cobriu a boca e entrou cuidadosamente na quarta sala. Uma sensação quente e pegajosa percorreu cada centímetro de sua pele. Entrar na sala era como mergulhar em um oceano de sangue. O cheiro de sangue o dominou e o sufocou. Por que haveria uma sala como esta no consultório da enfermeira? Eu vi esses espelhos na escola, reconstruídos pelo pintor. Shen Ge parou diante do espelho mais próximo. Tirou o jaleco branco. A superfície do espelho era vermelho sangue e preenchia as rachaduras. Este é semelhante ao espelho que vi na sala de manutenção do dormitório dos funcionários do campus leste. Seu dedo acariciou a superfície e quase cortou o Shen Ge. Mesmo estando diante do espelho, não consigo ver meu reflexo, apenas uma mancha vermelha. Ele estava prestes a se mover para o próximo espelho quando uma voz ecoou repentinamente em seus ouvidos. Me salve, por favor, não vá, me salve. Parando abruptamente, Shen Ge se virou e percebeu que a voz vinha do espelho. Com os olhos semicerrados, Shen Ge olhou para o espelho rachado. Há alguém preso dentro do espelho. Socorro, está escuro aqui. Não consigo ver nada. Não feche a janela. Me ajude, por favor? A voz ficou clara, como se houvesse alguém do outro lado do espelho. Como posso te ajudar? Shen Ge deu um passo para trás. Ele sabia muito bem que sentimentos como pena e empatia eram raros neste mundo cultivado pelo desespero. Ser gentil com os outros muitas vezes trazia tragédia. Há uma peça fora do lugar no canto superior esquerdo do espelho. Se você a encontrar e a recolocar como eu disse, você poderá me ver. É tão simples assim. Shen Ge deu um empurrãozinho para frente. Quando estava quase alcançando o espelho, parou de repente. Eu posso te ajudar, mas o que eu ganho em troca? O que você quer? Enquanto eu tiver, eu te darei. Que tal isso? Vou fazer algumas perguntas primeiro. Se suas respostas forem satisfatórias, eu te ajudo. Shen Ge apontou para os jalecos brancos. O que você sabe sobre o médico aqui? O homem parece bem assustador. Eu sou o verdadeiro médico. O monstro me prendeu dentro deste espelho. Sangue escorreu pelas rachaduras. O homem reagiu com rispidez, e suas emoções estavam à flor da pele. Ele não é funcionário da nossa escola. Ele é um forasteiro. Um forasteiro? Socorro, rápido. Ele está voltando. Preciso contar ao diretor tudo o que aconteceu aqui. Mais sangue apareceu na superfície, e cada rachadura tremia. Você disse que ele é um forasteiro. Que provas você tem? Ele vem de um hospital chamado Xin. Não sei se é médico ou paciente, mas sei que é louco. Está fazendo experiências aqui. Todos os professores foram enganados por ele. A informação revelada pelo espelho chamou a atenção de Shen Ge. Ele conhecia um hospital chamado Xin. Era a missão de 4 estrelas mencionada pelo telefone preto, o hospital amaldiçoado. Isto está ficando cada vez mais interessante.
Shenji se lembrava de muitos detalhes. Quando estava realizando a missão de teste na cidade de Livan, pistas relacionadas ao hospital amaldiçoado também apareceram. As pacientes, vestindo roupas de hospital, haviam viajado de ônibus para a cidade de Livan. O hospital particular da cidade de Livan estava escondendo os pacientes que haviam escapado do hospital amaldiçoado. Shenji se lembrava dos detalhes com muita clareza. A origem do problema era um garotinho, e a roupa do menino tinha um nome Shin bordado. No fim, o menino havia sido capturado pelos sapatos de salto alto vermelhos. O hospital surgiu em todo lugar. Qual é o seu propósito? Enquanto Shenji refletia sobre isso, o homem no espelho continuava a implorar. Vou confiar em você temporariamente, disse Shenji. O doutor é um forasteiro disfarçado, mas por que ele colocaria tantos espelhos aqui? Qual o significado de um espelho na escola da vida após a morte? Cada espelho representa uma pessoa viva. Salve-me, tire-me daqui. Não há tempo. Ele voltará em breve. Depois que me libertar, contarei tudo. A voz tornou-se mais desesperada, mas isso não afetou Shenji. Se o médico retornasse, ele o derrotaria. Na verdade, ao ver o médico, Shenji já havia formulado alguns planos para ele. Se não fosse pela fuga repentina do médico, as coisas poderiam ter sido diferentes agora. Eu posso te salvar. Espero que você não esteja mentindo para mim. Os olhos de Shenji se fixaram no espelho, seu olhar era assustadoramente calmo. Caminhando até o espelho, Shenji olhou para o canto superior esquerdo. Qual pedaço rachado? Bem no canto superior esquerdo. Chegue mais perto para que você possa ver melhor, disse a voz no espelho, incentivando Shenji. Há muitas peças. De qual delas você está falando? O pequenino, chegue mais perto. Certo, Shenji deu outro grande passo à frente até que seu corpo estivesse quase grudado na superfície. É só isso? Sim, é isso mesmo. Bem aí. A voz de repente se elevou. Uma mão marcada por cicatrizes surgiu de dentro do espelho para agarrar Shenji. Você é a peça que faltava. Entre aqui. Me substitua. O monstro estava na metade do caminho quando percebeu que algo estava errado. Ele tentou puxar Shenji para dentro do espelho, mas Shenji se recusou a se mexer. O pior é que ele não conseguiu puxar o braço de volta. Não se preocupe, vou te salvar usando outro método. Shenji deu um passo para trás. Shuyin, tire-o daqui. Só então o monstro no espelho percebeu que sua mão estava agarrando o braço de outra pessoa. A pessoa vestia uma camisa vermelha e estava perto de Shenji. Espere. Se eu não encontrar um bode expiatório, eu vou. Ele não teve chance de terminar. Shuyin o puxou diretamente para fora do espelho. As rachaduras no espelho eram como facas. Quando o monstro foi puxado para fora, as rachaduras cortaram seu corpo. Ele ficou lacerado, e o sangue tingiu o espelho de vermelho. Shuyin segurou os 5 dedos restantes do monstro, mas Shenji percebeu que o monstro dentro do espelho estava usando um jaleco branco. Então pelo menos uma coisa não era mentira. Ele era de fato o verdadeiro médico. Eu não queria te machucar, mas você se machucou. Não era minha intenção fazer coisas assim, mas felizmente, Shenji olhou em volta. Há muitos outros espelhos aqui. Capítulo 849. Os que não sorriem. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. A quarta sala do consultório da enfermeira parecia mais uma prisão onde vários tipos de pessoas eram mantidas encarceradas. Todos os presos ali eram adultos. Não havia alunos. Parece que o falso médico conhece bem as regras da escola. Ele não persegue os alunos, provavelmente para evitar problemas com a instituição. Shenji olhou para os espelhos e percebeu que cada um deles aprisionava um monstro. Estavam completamente dominados por emoções negativas e não eram candidatos possíveis a amigos. Ele caminhou pela sala, onde poças de sangue se formavam no chão, até finalmente parar diante do último espelho, no canto da sala. Este espelho parece diferente. Os outros espelhos estavam cobertos com jalecos de médicos, mas este espelho estava coberto com a roupa de um paciente.
Estava esfarrapado e ensanguentado, e havia um chin costurado na altura do peito. Essa roupa não veio da escola da vida após a morte. Deveria ter sido tirada pelo espectro vermelho do hospital amaldiçoado. Embora Shen-Ge nunca tivesse estado naquele hospital, ele já havia encontrado seus residentes mais de uma vez. Parece que o médico é um paciente daquele hospital disfarçado, mas a questão é, como um monstro daquela missão de 4 estrelas chegou aqui? Shen-Ge não conseguia entender. Ele percebeu que os monstros no hospital amaldiçoado, fossem espectros vermelhos ou espíritos persistentes, pareciam estar fazendo o possível para escapar. Somente um espectro vermelho maior seria capaz de fazer um espectro vermelho comum fugir. O médico parece ser muito mais poderoso do que um espectro vermelho comum, então o que realmente aconteceu naquele hospital? Será que até mesmo um espectro vermelho precisou escapar para outro cenário de 4 estrelas para sobreviver? Havia muitas perguntas, mas Shen-Ge não se importava. Contanto que conseguisse encontrar e deter o médico, a maioria das perguntas poderia ser respondida. Chefe, não chegue muito perto desse espelho. Me dá uma sensação ruim, foi Baekhyun quem falou. Seus olhos estavam cheios de sangue e uma aura perigosa o envolvia. Você consegue ver a pessoa presa dentro do espelho. Shen-Ge foi muito cauteloso. Sabendo do perigo, recuou. Este era o mundo por trás da porta. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Baekhyun, com a mão no bolso, ficou à esquerda do espelho, e Shuin, de cabeça baixa, à direita. Os dois vigiavam Shen-Ge. Não consigo ver, mas sinto sua malícia. Essa pessoa é muito poderosa. Baekhyun lançou um olhar para Shuin, mas este não respondeu. Após um sinal de Shen-Ge, sem dizer uma palavra, a palma ensanguentada pressionou a superfície do espelho. Bam! O espelho, que já estava rachado, ficou ainda mais estilhaçado, como se não aguentasse mais a pressão. Se você se recusar a sair, vamos destruir o espelho e você ficará preso lá para sempre. Para nós, será apenas a perda de um espelho sem muita importância, mas você perderá sua última esperança. Você deve saber qual escolha fazer. Além disso, nem pense em resistir. Há 5 espectros vermelhos nesta sala. Não estou ameaçando você. Estou tentando ajudar. Após passar tanto tempo com Shen-Ge, Baekhyun aprendeu com ele como lidar com outras pessoas. O único reflexo de Shen-Ge apareceu no espelho de sangue. Gradualmente, o reflexo começou a mudar até que o rosto se transformou no de um estranho. Isso parecia muito curioso. O reflexo ainda tinha o corpo de Shen-Ge, mas o rosto era diferente. Vocês também são forasteiros, não é? O homem no espelho tinha uma voz baixa e um poço de maldade escondido em seus olhos. Mas, por mais estranho que parecesse, ele tinha um sorriso pronto para o mundo, como se essa fosse a única expressão que conhecia. Já que vocês apareceram aqui, significa que o louco já foi morto, ele jamais permitiria que uma pessoa viva entrasse nesta sala. O homem no espelho pareceu reconhecer Shen-Ge, pois seus olhos continuavam a se fixar nele. Se deseja me usar como bode expiatório, aconselho que mude de ideia. O último espectro que planejou isso ainda está na minha sombra. Com muito medo de me encarar, Shen-Ge deu um passo para trás para manter uma distância segura do espelho. Não sei por que vocês pensariam isso. Na verdade, não quero fazer mal a nenhum de vocês. Vocês mataram o louco, e isso me ajudou na minha vingança. Eu é que deveria estar agradecendo, porque eu faria mal a vocês. O sorriso do homem se alargou ainda mais, tornando seu rosto mais feio. Você parece ser uma pessoa inteligente, então não vou ficar enrolando. Conte-me tudo sobre o médico e esta sala, ou eu quebro o espelho. Não se preocupe, eu lhe contarei tudo. Só depois que você entender o meu valor é que poderei viver. Não importava o que dissesse, o homem sempre tinha um sorriso no rosto. Ele só sabia sorrir, e isso deixava Shen-Ge desconfortável, pois o fazia lembrar de alguém. Quando pegou o ônibus para a cidade de Livan, havia um passageiro que só sorria. Durante a última missão na cidade de Livan, o passageiro até ajudou Shen-Ge, mas também para se proteger. Depois que a missão na cidade de Livan terminou, o homem estranho desapareceu.
Na época, Shen-Ge não deu muita importância. Por isso, ficou surpreso ao encontrar alguém semelhante na escola do além. Eles estavam sempre sorrindo como se fosse uma doença incontrolável. Vamos falar primeiro sobre o espectro vermelho disfarçado de médico. Como ele chegou a esta escola? Shen-Ge não tinha certeza se o homem mentiria para ele ou não, então decidiu fazer algumas perguntas sem importância primeiro. Ele era um paciente que fugiu de um certo hospital. Não posso dizer qual hospital específico, porque se você mencionar o nome, será amaldiçoado. A primeira resposta do homem forneceu um nome importante para Shen-Ge. Seja o telefone preto ou outras pessoas, ninguém mencionou o nome do hospital diretamente, como se um nome fosse uma maldição. O hospital amaldiçoado. Os olhos de Shen-Ge se estreitaram. Depois de dizer isso, as sobrancelhas do homem no espelho se ergueram e o sangue em seus olhos se intensificou, como se suas emoções estivessem fora de controle. Sim, alguns chamam isso de verdade, porque o falso médico escaparia dali. Não sei. Não sou de lá. Eu era professor nesta escola. Você está mentindo. Antes que o homem terminasse, Shen-Ge o interrompeu. Ele olhou ao redor antes de pegar uma cadeira e caminhar em direção ao espelho. Quem é você? Ao perceber a ameaça iminente, os olhos do homem escureceram, mas seu sorriso se iluminou. Tudo bem, na verdade, eu sou como você. Vim de fora. Pode me chamar de In, ou de pessoas como eu, os que não sorriem. O homem fazia uma pausa a cada palavra, como se estivesse dizendo algo importante. Capítulo 850. Mendicância, Persistência e o Céu 2 em 1. Tradutor. Lonely Tree Editor. Milman 97. Os pedaços quebrados do espelho caíram da superfície, produzindo um som prateado e vibrante ao atingirem o chão. Atrás do espelho vermelho, o rosto do homem sorridente estava distorcido. Seu sorriso se alargava à medida que se aproximava da morte. Era como se, quanto mais perto da morte, mais incapaz se tornasse de controlar seu impulso de rir e sorrir. Somos chamados de não sorridentes porque meu pai disse uma vez que não merecemos a capacidade de sorrir. O homem no espelho pareceu se lembrar de algo, e seus lábios se curvaram em um sorriso. Mesmo através do espelho, era possível ouvir aquela risada arrepiante, como se as palavras de seu pai fossem a piada mais engraçada do mundo. Pai? Ele era médico no hospital. Não era um bom pai, mas era o melhor médico que já conheci no mundo. Havia um traço de dor nos olhos insanos do homem. Além disso, havia também um traço de terror e paixão. Outros médicos só se preocupam com o tratamento, mas enquanto ele salvava pessoas, estava ocupado matando-as. Ele acreditava que anjos e demônios se escondiam dentro do coração humano e, por isso, construiu pessoalmente um paraíso e um inferno. O hospital amaldiçoado é o inferno? Não, esse é o paraíso, mas é um paraíso do qual todos desejam escapar. O homem no espelho havia revelado sua verdadeira personalidade. Ele olhou para Shen-Ge e riu alegremente. Parecia estar gostando de ter essa conversa com Shen-Ge. Já que é um paraíso, por que as pessoas iriam querer escapar? Shen-Ge chegou a uma conclusão simples sobre o homem dentro do espelho. Um louco. Aquele era o paraíso do meu pai, não o nosso paraíso. O homem pressionou o rosto contra o espelho. A superfície rachada imprimia-se em seu rosto como se o estivesse cortando em pedaços, e a imagem era assustadoramente nítida. Se o céu já é tão assustador, como será o inferno construído por seu pai? Ninguém viu o inferno. Você acha que as pessoas que entraram no inferno poderiam ficar aqui conversando com você? Os olhos do homem estavam arregalados. Sua boca estava aberta ao máximo permitido pela musculatura humana. Se seu sorriso aumentasse mais, rasgaria seu rosto ao meio. Ei, por que você está tão interessado nesse hospital? Você já sabe algumas informações sobre ele. Quando eu disse que era professor nessa escola, você percebeu imediatamente que eu estava mentindo. É porque você já encontrou outros que não sorriem antes. Você já viu minha família? Ou é porque você também recebeu um convite dessa escola? O homem de meia-idade no espelho era a personificação do mal, mas também era muito astuto.
A partir de alguns detalhes, ele deduziu muitas informações. Normalmente, Shen Ge não perderia tempo enfrentando alguém tão inteligente. Ele fez um sinal silencioso para Shui, para que este encontrasse uma oportunidade de matar o homem. Independentemente de ser inimigo ou amigo, depois de morto, ele se tornaria alimento para a casa assombrada. Essa era a lição que Shen Ge aprenderá com suas muitas interações com o Dr. Gao. Não importa. Não faz diferença se você viu minha família ou se recebeu o convite daquele hospital. Uma vez que você se conecta com aquele hospital, não há como escapar. Ele continuará aparecendo ao seu lado de várias formas. Até que um dia, ao abrir os olhos, você perceberá que está deitada sobre uma mesa de cirurgia fria, iniciando um jogo amaldiçoado que é exclusivamente seu. O todo homem não soava como uma ameaça a Shen Ge. Ele estava apenas constatando uma verdade inevitável. Não preciso que você se preocupe comigo. Shen Ge encarou o espelho. Você acabou de mencionar que tem outros familiares. O quê? Você não vê? Assim como você, eu também já fui uma pessoa viva. No entanto, você tinha amizade e família, mas nós tínhamos dor e ódio. Passávamos nossos dias naquele hospital sinistro e desesperador, assistindo à propagação da morte e da doença até que um dia elas decidiram rastejar sobre nós. Pai. O homem bateu com força a palma da mão na superfície do espelho. Seu corpo estava pressionado contra as inúmeras fendas. Papai não gosta quando choramos, então só podemos sorrir e rir. Quando não nos sentimos bem, precisamos sorrir. Quando estamos doentes, precisamos rir. Quanto maior é a dor em nosso coração, mais precisamos rir. Mas não importa o quanto sorriamos, ele ainda não gosta de nós. Ele disse que temos um sorriso horrível e que nossos sorrisos não são sinceros. A risada do homem vinha de dentro do espelho. Seu rosto estava inclinado perto da superfície, batendo nela repetidamente. Mas olhe para mim. Estou rindo tão feliz. Você não vê que estou rindo tão feliz? O sangue escorria pelas feridas. O rosto do homem estava cortado pelas lâminas afiadas. Ele toca o sangue no canto dos lábios. Estamos sorrindo cada instante, mas nos chamam de os que não sorriem. Não é a coisa mais hilária que você já ouviu. Talvez eu tenha um senso de humor muito apurado, ou talvez estejamos em sintonia diferente, mas não consigo entender a graça. Se você me der mais informações sobre o hospital e a escola, posso considerar ajudá-lo. Shen Ge já havia interagido com muitos loucos antes. Ele não era médico e não tinha condições de curá-los. A única coisa que ele podia fazer era filtrar as palavras dessas pessoas, manter sua própria determinação e evitar ser assimilado pela loucura. Na verdade, foi bem difícil convencer Shen Ge a mudar de ideia. Ele já tinha visto um mundo completamente diferente. Em uma conversa profunda, seria difícil dizer quem estava sendo convencido. Shen Ge conseguia trocar ideias com certas pessoas, mas esse homem definitivamente não era uma delas. Parece que meu palpite estava certo. Você já viu minha família antes? Quem poderia ser? Meu irmão mais velho, ou mais pobre? O caçula, ou mais bobo? Ou minha irmã mais velha, que ainda está inteira? Ou poderia ser minha outra irmã? Não, espera, isso é impossível. Se ela tivesse te visto, teria se apaixonado por você e não hesitaria em te matar. Poderia, por favor, calar a boca por um instante. Shen Ge percebeu que, quando o homem tirava o disfarce e revelava sua verdadeira personalidade, este se mostrava uma pessoa extremamente falante. A partir de agora, eu farei as perguntas, e você só precisa responder. Certo, vou lhe contar tudo o que sei. Você já conheceu minha família? Acredito que não será uma lembrança feliz. O homem se inclinou para mais perto da superfície até que seu corpo quase a atravessasse. Sangue escorria pelo espelho, mas o homem não parecia sentir dor. Loucura e doença já não eram termos suficientes para descrever aquele homem. No entanto, assim que o homem fez isso, Shen Ge percebeu algo mais. Aquele homem que se dizia um não sorridente estava vestido completamente de vermelho. Ele era um verdadeiro espectro vermelho. Shen Ge lembrou-se do homem sem sorriso da cidade de Livan.
Ele percebeu que toda aquela família de loucos parecia ser composta por espectros vermelhos. Qual é a sua relação com o paciente que escapou do hospital amaldiçoado? Por que ele acabou te prendendo dentro do espelho? Shenji foi direto ao ponto, mas por dentro, pensava em outra coisa. Esse espectro vermelho parece estar em seu momento de maior fraqueza. Depois de matá-lo e consumi-lo, talvez surja um novo meio espectro vermelho entre meus funcionários. Tínhamos uma relação de cooperação. Sozinho, eu não conseguia sair do hospital, então precisava de alguém para me ajudar. Como você acabou presa por ele atrás do espelho. Depois de escaparmos do hospital, nosso objetivo foi alcançado. Nós dois queríamos matar o outro, então isso era normal. Isso é normal. Shenji ainda tinha dificuldade em se colocar no lugar de uma pessoa louca. E depois? Você foi capturado por ele e jogado dentro de um espelho. Nenhum de nós conseguiria realmente ferir o outro. O plano era nos escondermos atrás de outra porta depois de escaparmos do hospital, mas, para nossa surpresa, havia uma presença muito assustadora atrás desta porta. Fica no mesmo andar do hospital. O homem no espelho apontou para o topo da própria cabeça. Você viu o olho lá fora da janela. O olho do lado de fora da janela. Shenji franziu a testa. Você quer dizer o sol vermelho sangue que tem brilhado sobre toda a escola da vida após a morte? Sim, este é o verdadeiro dono. As poucas brigas entre mim e meu parceiro chamaram a atenção dele, então decidimos encontrar um plano B. O homem parecia ter lido os pensamentos de Shenji. Queríamos encontrar um caminho para entrar e sair da escola. Deixamos nossas diferenças de lado e iniciamos uma nova parceria. Notamos uma peculiaridade neste lugar. Não se encontra um espelho normal em toda a escola. Você também percebeu isso? O dono da escola parece ter dificuldade em encarar seu reflexo. Ele se odeia e desistiu de si mesmo. Recusa-se a se ver. As palavras do homem fizeram os olhos de Shenji se arregalarem. Ele havia percebido algo importante. Prossiga. Então, começamos a procurar espelhos. E então fizemos uma descoberta surpreendente. Nesta escola, cada espelho é feito de uma memória. Os espelhos escondem alguém que se odeia. Olhar para o nosso eu do passado não é muito diferente de pensar no passado. Já olhamos em muitos espelhos, mas um acidente aconteceu durante nossa busca. Este espelho em que estou é diferente dos outros. Me vi preso aqui depois de entrar. O sorriso no rosto do homem fez Shenji estremecer. Depois que meu parceiro percebeu a estranheza, ele não me seguiu até aqui. Isso foi realmente triste. Eu deveria ter agido de forma mais autêntica naquela época para enganá-lo. Mesmo nessa situação, você quis armar uma cilada para seu amigo. Você é realmente uma pessoa doente, sem cura. Shenji examinou o espelho com um olhar diferente. Lentamente, ele também percebeu a diferença entre este espelho e os outros. O sangue na superfície estava todo dentro do espelho, e havia uma camada de poeira que não podia ser removida. A borda do espelho apresentava sinais de estar carbonizada. Este espelho já foi queimado antes. De quem seria a memória que ele carrega? Do pintor ou do primeiro abridor de portas que entrou na escola da vida após a morte? O plano original de Shenji era matar o homem dentro do espelho, mas agora ele começou a ter dúvidas. Se quisesse matá-lo, precisaria destruir o espelho ou entrar nele diretamente. Destruir o espelho significava destruir uma pista valiosa, e ele poderia ficar preso lá dentro se entrasse. Shenji percebeu que o homem sem sorriso no espelho havia alterado a situação de forma significativa, sem nem mesmo se dar conta. Se ele não estivesse dizendo a verdade e tivesse criado todos esses detalhes para enganar a si mesmo, então esse homem era mais louco do que Shenji imaginava. Seria menos preocupante se uma pessoa tão inteligente e louca fosse transformada em nutrientes, pensou Shenji, mas a expressão em seu rosto não mudou. Além dos espelhos, o que mais você descobriu? Por ora, Shenji não planejava entrar no espelho. Ele queria obter o máximo de informações possível. Esta escola é muito mais perigosa do que previmos. Não se deixe enganar pelas aparências.
Além disso, vi muitas coisas interessantes dentro do espelho, mas não posso contar agora porque ainda estou lá dentro. Se eu dissesse essas coisas, poderia ser devorado pelas criaturas que estão dentro do espelho. O homem não poderia ter sido mais franco. Ele possuía muitas informações, mas só as revelaria a Shinji depois de ser resgatado de dentro do espelho. Já sei o que fazer. Velho Bai, leve este espelho com você. Vamos sair da enfermaria primeiro. Shinji queria esperar Zangia acordar antes de continuar lidando com os que não sorriam. A melhor solução era ignorá-lo por enquanto. Encontre alguma roupa abandonada ou algo para enrolar no espelho. Não quero ver o rosto do homem. Shinji foi o primeiro a sair do quarto. Quando Inbai e Libing os viram, ficaram aliviados e se aproximaram rapidamente. Mas, ao ver Inbai e o Ling Xuan, que vinham atrás de Shinji, pararam onde estavam. Preciso encontrar o paciente que se disfarçou de médico. Só capturando poderei confirmar as declarações da pessoa que não sorriu. Shinji estava preocupado com o hospital. O homem de semblante sério tinha razão. Ele não recebera nenhuma missão relacionada ao hospital pelo telefone preto, mas coisas ligadas ao hospital já começavam a aparecer intermitentemente ao seu redor. Ele não sabia como isso iria se desenrolar, e isso o deixava um tanto inquieto. Por enquanto, devo me concentrar no que está à minha frente. Quando chegar o dia em que eu não tiver para onde ir, se tudo der errado, levarei o feto fantasma para o hospital amaldiçoado e todos pereceremos juntos. Essa era uma boa ideia, mas Shinji sabia que a chance de dar certo seria infinitesimalmente pequena. Por enquanto, a única boa notícia é que ainda tenho tempo. Concluir a missão desta escola da vida após a morte será fundamental. Shinji olhou para Inbai e Yanfei. As duas crianças eram fracas e precisavam da ajuda de outras pessoas para andar. O fato de serem elas as pessoas qualificadas para serem os abridores de portas era provavelmente muito difícil de acreditar. Zulong, Wang Yisheng e os outros recuperaram seus poderes lentamente após suas memórias serem despertadas. Isso significa que preciso ajudar Yanfei e Inbai a se lembrarem do passado. Mas Inbai já não se lembrou de muitas coisas sozinha. Ela até encontrou seus antigos amigos do colégio Muyang. Não, espere. Não há nenhuma menção a Yong em sua memória. A chave para sua memória perdida está com Yong. Só encontrando essa garota a memória de Inbai estará completa. Para Shinji, Inbai era diferente dos outros candidatos devido à relação próxima que tinha com o antigo diretor da escola secundária Muyang. Ele considerava Inbai alguém em quem podia confiar. Lembro-me que a sala de aula de Yong não ficava muito longe da enfermaria. Shinji voltou ao local onde havia encontrado Yong. O antigo diretor já veio à escola muitas vezes, então deve saber da presença de Yong. Isso significa que, no fundo, ele o considera como um membro da família. Apressando o passo, Shinji estava prestes a abrir a porta da sala de aula de Yong quando um anúncio foi repentinamente transmitido pelo corredor. Emergência, emergência. Todos os alunos, por favor, permaneçam em suas salas de aula e não fiquem vagando sem rumo. Emergência, emergência. A transmissão repetia a mesma coisa. O tom era muito sério, como se algo terrível tivesse acontecido na escola da vida após a morte. Quanto mais perigosa a situação, mais simples e sucinta deve ser a transmissão de emergência. O pintor e Shang Venil já começaram a se mover. Shinji caminhou rapidamente até a janela. Ele percebeu que a névoa de sangue havia se adensado bastante e que algo se chocava freneticamente contra a escola em meio à névoa.